Rui, a Petrobras distribuiu quase metade dos dividendos do ano passado aqui no Brasil e é a 14ª maior distribuidora do mundo. Quais são os motivos da Petrobras ser essa gigante na distribuição de dividendos? Na verdade, a Petrobras é uma das maiores produtoras de petróleo do mundo, né? Você produz muito, você tem uma receita grande. O restante, a parte que responde aos dividendos, está relacionada à produtividade e à rentabilidade dessas operações. O pré-sal, ele tem uma característica para a Petrobras que ele tem uma produtividade muito grande que dilui o custo do barril produzido. Então, se você olhar, a Petrobras ela tem um dos lifting costs mais competitivos do mundo, né? E isso se traduz em uma margem muito grande para cada barril de petróleo produzido, né? Então, você junta essas duas coisas, né? Uma produção aí de mais de 2 milhões de barris equivalentes por dia, com uma margem alta, né, você tem aí essa combinação que ajuda a Petrobras a distribuir, a ter resultados muito fortes, geração de caixa muito forte e, consequentemente, distribuir altos níveis aí de dividendos. Um relatório recente também da Janus Henderson mostrou que a distribuição de dividendos aqui no Brasil cresceu quase 4% em 2024. Quais são as perspectivas para 2025? A gente tem que lembrar sempre que hoje a perspectiva de resultados para o Brasil não é tão otimista assim, porque a gente virou um ano com condições relativamente cautelosas, né? Então, a gente virou o ano ali com um dólar acima dos R$6, a gente virou o ano com preocupações fiscais muito grandes e com uma taxa Selic elevada também. E tudo isso, né, combinado, te dá sinais de que a gente deve ter uma desaceleração não só da economia, mas também dos resultados das empresas em 2025. A gente tem que lembrar o quê? Que os dividendos são consequência de lucros das empresas, né? Então, quando você tem essa perspectiva de uma certa desaceleração da economia e dos resultados das empresas em 2025, isso deve impactar um pouco aí a distribuição de dividendos para o ano de 2025, se a gente pensar de uma maneira abrangente, né, de todas as empresas aí quando elas entram nessa conta. A questão é, ainda assim, você consegue separar desse bolo as empresas que você acredita que vão distribuir mais dividendos, por exemplo, né? Nem todas as empresas vão sofrer junto com a economia, ou algumas delas podem até se aproveitar, eventualmente, de algumas outras concorrentes que tenham dificuldade nesse sentido. Então, pode ter empresas que podem se beneficiar aí, inclusive, de um ano até melhor, né? Então, cabe a nós tentar entender quais são essas companhias que vão conseguir aumentar os seus dividendos, provavelmente mais do que a média da Bolsa Brasileira, né? E pensando em abril, qual é a sua principal indicação para o mês? Nesse mês a gente está colocando as ações da Petrobras, né? Um pouco porque a gente está vendo aí uma recuperação nos preços do petróleo nessas últimas semanas, mas também porque foi uma empresa que acabou ficando para trás nesse início de ano, né? Um pouco por conta da desvalorização do petróleo ali, né? Desde a virada do ano, mas também porque as empresas cíclicas internas acabaram se beneficiando um pouco mais, né? De outras questões aí envolvendo o macro brasileiro. A Petrobras acabou ficando para trás. Hoje a gente entende que negociando aí por menos de 4 vezes lucros e com dividend yield acima de 10%, a gente entende que faz sentido aí, principalmente levando em consideração que ela acabou ficando para trás, né? E você conferiu agora que Petrobras entrou para a carteira de dividendos da Empiricus Research para abril. Para conferir o relatório completo e as outras indicações, é só clicar no link da descrição do vídeo. Totalmente de graça.